Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Crer. Esse é o podcast da Capelania do Mackenzie. Nós queremos aqui receber você hoje com muita alegria. É um prazer para a gente ter você assistindo, participando do nosso podcast de hoje. E como você já sabe, nós estamos tratando sobre as bem-aventuranças, aquelas 8 qualidades que Jesus definiu como sendo qualidades que devem fazer parte da vida do cristão, da vida do discípulo. E hoje, no nosso terceiro episódio, nós vamos falar a respeito de felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Afinal de contas, o que é ser manso? Que habilidade, que qualidade é essa que Jesus está aqui dizendo que os discípulos devem ter essa qualidade na sua vida? E para falar sobre esse assunto, nós temos hoje aqui o professor Lindenberg Moraes, que é o nosso querido professor aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Certamente ele já deu aula, inclusive, para você que está aí participando conosco. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo é possível que crê. Então estamos no Pode Crer. Muito obrigado pela oportunidade, Gildásio, muito obrigado e espero que corresponda, porque além de ser um assunto que é uma orientação a todo aquele que caminha com Cristo, é para mim um conteúdo da minha disciplina de ética. Olha que coisa boa. Então estou muito à vontade e feliz e agradecido por poder participar. Boa. Ele vai dar uma contribuição muito boa para o nosso programa hoje. E a gente tem também aqui a Yasmin Paiva, que é colega de muitos de vocês aí. Yasmin estuda aqui, faz Direito, é isso, Yasmin? Faço Direito, já estou no 7º semestre, já estou terminando. E estou muito feliz de estar aqui para poder contribuir um pouco no olhar de aluna, como alguém que, enfim, está começando agora em relação aos meus queridos que estão aqui comigo, e falar um pouco, da mansidão, na nossa perspectiva como aluno também, frente às nossas dificuldades. Eu faço Direito, então a gente precisa praticar muita mansidão frente a pessoas que, enfim, em debates, querem debater com a gente, então estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho com vocês. Que legal, certamente você vai dar uma grande contribuição ao tema de hoje. Agora, eu estou sabendo que você faz parte do DARA, é um grupo aqui de alunos dentro do Mackenzie. Fala rapidamente aí o que é o DARA. Enfim, o DARA, ele é um dos braços do United, que é a união dos grupos cristãos aqui no Mackenzie. Então, United, isso, é a união dos grupos cristãos aqui do Mackenzie. Todos eles num grupo só. Isso, exatamente, é uma uniãozinha ali. O DARA a gente se reúne para falar do Senhor, para estudar a palavra juntos, para caminhar juntos e manter essa comunhão mesmo que é esperado, dos cristãos, dos filhos de Deus. Se aqueles que estão aí nos assistindo desejarem fazer parte do DARA, como é que eles fazem? Então, as nossas reuniões, elas ocorrem nas segundas-feiras, lá no prédio 11, na capela. Para quem estuda no matutino, começa ao meio-dia e termina 1h. E o pessoal que é do noturno, a gente começa 17h30 da tarde e vai até umas 18h30, 19h30. Vai dependendo, a gente vai prolongando um pouco o assunto e vai dando certo ali. É só chegar, vem com a gente, vai ser muito recebidos de braços abertos por nós. Muito bom, Yasmin. Muito bem, eu vou fazer aqui a nossa primeira pergunta, porque quando fala de uma pessoa que é mansa, normalmente a compreensão que se tem é que nós estamos falando de alguém que é fraca. Então, o nosso professor hoje aqui, o professor Lindenberg Moraes, ele vai, e como é professor da disciplina, ele vai poder definir e conceituar para nós aqui. Afinal de contas, Jesus, ao dizer que bem-aventurados são os mansos, Jesus está falando do quê? Exatamente o quê? Mas antes da resposta dele, eu queria convidar você está aqui acompanhando, você está vendo o nosso QR Code aqui na tela, então você pode usar aí a câmera do seu celular, tirar e pegar aqui o QR Code e compartilhar esse programa com a sua família, com os demais colegas, com os demais familiares aí para participarem do nosso programa de hoje. Querendo, você também pode mandar a sua pergunta,
que os capelães depois vão responder, ou até mesmo os nossos convidados de hoje, reverendo Lindenberg, nosso professor, e também a Yasmin. Então, mande a sua pergunta, nós teremos o maior prazer em recebê-la e responder para você. Professor Lindenberg, é isso. O que significa mansidão? Que pergunta agradável de responder. A primeira informação que eu tenho é exatamente daquela vida que Jesus teve entre nós, e olhando para ele e ouvindo o que ele fala, é provável que você comece a entender o que é ser manso. Na realidade, a princípio, para uma sociedade viril como a nossa, que inclusive o nosso hino nacional ajuda quando diz que é varonil, então você é levado a ser uma pessoa, a entender que manso é o contrário de corajoso, e não é, né? O manso é aquele que não tem a coragem suficiente para ser o que vai encarar de frente, bater de frente, aquele, como se diz na linguagem, como o pau para toda obra, e está sempre disposto. Mas não é isso, né? O manso é aquele que tem a coragem de dizer não. Né? O manso tem a coragem de enfrentar os obstáculos, e aí podemos pegar exatamente o exemplo que Jesus foi para nós. Você tem a coragem de dizer não naquilo que todos esperam que você diga sim, e dizer sim quando todos apostam que você vai dizer não. Em outras palavras, o manso é um sensato. Muito bom. Yasmin, qual que é a sua visão desse termo ou dessa expressão usada por Jesus? Mansidão, ela, hoje em dia, né, como o senhor falou, é muito relacionada à fraqueza. Mas quando eu penso em mansidão, eu consigo pensar em duas palavras, assim, que é domínio próprio mais sabedoria. Porque dominar-se, né? Nós temos os nossos impulsos, né? Quem nunca recebeu um pisão no pé e deu vontade de gritar ou fazer alguma coisa? Mas é dominar-se e com sabedoria, né? Poxa, como é que... Se eu agir dessa forma, se eu agir de acordo com os meus impulsos, como é que vai ser o retorno, né? Como é que vai ser o retorno da minha ação? Será que eu vou causar um mau testemunho frente àquela pessoa que eu poderia gritar? E é de fato isso, né? É ter coragem de dominar-se frente às diversidades da vida. Eu acho que mansidão é todas as bem-aventuranças, né, que fala ali em relação ao que já teve, né? O chorar é o que Jesus seria, né? E Jesus, ele teve muitos momentos em que ele se impôs, ele teve algumas imposições, mas teve momentos que ele ficou manso. Um dos momentos que ele teve imposição foi quando ele foi, né, no templo e tinha pessoas vendendo coisas ali. Ali ele se irou, mas eu não acho que o fato dele se irar naquele momento deixou ele de ser manso. E quando ele nos ensina, né, se a gente levar um tapa na nossa cara pra gente dar outra face. Então é saber dominar-se, mas ter sabedoria ao que a gente vai fazer. Vai ter momentos que a gente vai ter que se calar, dar outra face, mas vai ter momentos que a gente vai ter que se posicionar com sabedoria. E sempre olhando para a Bíblia, sempre olhando para as Escrituras e pedindo sabedoria para o Senhor mesmo, porque é algo que o Senhor, ele nos instrui a ser, mas lembrando que ele nos ajuda, sabe, a ser mansos também. E não é fácil não, gente. Misericórdia, não é fácil não. Basta você ver, Yasmin, uma das coisas que a gente observa muito como educador, muitos pais que começam a acompanhar os filhos, crianças na escola, é muito comum o pai ou a mãe dizer assim: se bater, devolve. Não se traga pisar, desaforo empurra. pra casa. Não traga desaforo. Exato. Então você é ensinado a reagir. A Sim. sempre reagir. Então, isso é uma construção. Sim. Na realidade, ele se torna fraco se ele só apanhar, né? Então, como criança, você é ensinado, olha, reage. Não toma iniciativa, mas se bater, devolve. Isso acontece muito. Então, veja que a gente realmente tem uma cultura que é bem diferente daquilo que nós aprendemos na Bíblia. Se você observar, Jesus, ele é um contador de histórias, mas o mais importante é quando você observa ele vivendo as histórias que ele contava, né? Então isso é para mim fantástico, observar que ele contava história,
A história dele era difícil da gente assimilar, mas ele também dava o exemplo das histórias que ele contava, né? Então, ele é realmente um padrão de mansidão. Eu costumo sempre dizer aos meus alunos, quando se fala em ética, digo, nunca vamos dizer que sou ético, porque eu posso estar ser ético no segundo seguinte. Aliás, quando eu digo que eu sou ético, eu já estou deixando de ser ético, porque a ética é uma construção permanente e contínua. Até no meu olhar eu posso mostrar uma violência, uma coragem, e falando em ser manso, não ser manso. Por exemplo, eu escuto muito esse exemplo que você deu de Jesus no templo. Uhum. E eu fico observando que em toda a história de Jesus é o único exemplo que você pode ter para dizer que Jesus, em algum momento, demonstrou a sua irritação humana. Sim. Né? Fora isso, ele não faz mais, não tem mais nenhuma passagem que você diga, olha aí, Jesus irritado. Não tem. Uhum. Então, interessante. E esse papo está muito bom, viu? Estou gostando de ouvir as respostas aí. Sim. Agora, aquele momento em que Jesus se irrita, que foi um só, um Uhum. único momento, e ele se irritou quando ele percebeu que estava havendo uma afronta às coisas de Deus. Sim. Não é que pisaram no pé dele, Aham. né? Ele está ali defendendo as coisas de Deus, o que a gente não vê hoje. As pessoas se irritam, as pessoas explodem, normalmente porque elas estão sendo contrariadas. Uhum. De alguma maneira, elas estão sendo atingidas. Aí elas Verdade. partem para agressão. Sim. E na sim. nossa cultura hoje, Yasmin e professor Lindenberg, na nossa cultura hoje, que é uma cultura muito agressiva, onde as pessoas estão, de alguma maneira, sempre com uma disposição para responder na mesma moeda. As pessoas não são pacientes, né? Elas reagem, elas são muito reativas. Como lidar com isso? Será que a gente percebe hoje nas redes sociais, no dia a dia? Vocês já presenciaram e perceberam assim, as consequências que não ter mansidão pode trazer para uma pessoa? Vocês conseguem verificar as consequências hoje para a nossa sociedade quando uma pessoa ela é agressiva, não para, não pensa, reage, ela é muito reativa e demonstra toda a falta de mansidão nas relações? Vocês percebem isso? Olha, vou pedir a permissão para iniciar, porque tem um exemplo muito interessante e triste ao mesmo tempo. Interessante porque ele vai trazer para nós um argumento para ser trabalhado ou continuar trabalhando. Há algum tempo eu trabalho com pesquisas sobre o feminicídio com uma delegada. E é tão interessante você observar, concluímos que o feminicídio, um dos insumos, se é que eu posso chamar de insumo, para o feminicídio, é a cultura de que a mulher é fraca. Uhum. Se ela é fraca, eu bato, eu xingo, eu atiro. Então, veja como a coisa é complicada. Então, quando você começou dizendo isso, Judas, o manso é interpretado como um fraco. A sociedade que chama a mulher de fraca é aquela que leva o homem a não respeitar ela na condição humana. Ela é fraca, então eu xingo, eu digo, eu transtorno a vida dela. Então, essa sociedade violenta que nós temos é que interpreta o outro como um fraco. Uhum. No caso do feminicídio, a mulher como fraca, ou o pobre é fraco, o negro é fraco, se for o contrário, o branco é fraco. Então, o fraco é aquele que eu vou agredi-lo com palavras. E agora, com as facilidades das redes sociais, você agride numa velocidade sem medida. Realmente, exercer a mansidão na sociedade contemporânea, eu poderia dizer que é a virtude das virtudes. Sim. Eu acho que, no caso que o senhor citou, né, de feminicídio, as mulheres, elas, muitas das vezes, elas são ensinadas, né, a sempre se calar. Não, porque Exato. é a mansidão, você tem que aceitar tudo, você tem que ficar quietinha. E não é assim que funciona, né? Eu acho que é saber se posicionar com sabedoria, né? Isso. A falta de posicionamento, de fato, demonstra, de certo modo, uma fraqueza. E quando você se posiciona com sabedoria, faz diferença.
debates, o que mais temos hoje? Debates na internet, debates nas ruas, debates em todo canto. Mas se as duas pessoas não estiverem dispostas a uma ouvir a outra e uma aprender com a outra, é só ladeira abaixo, entendeu? Então, como que muda isso? Estar pronto a ouvir e saber se comunicar frente às diferenças do outro. Porque temos diferenças. O que vai ditar como que vai ser o final desse debate é como que os dois vão se posicionar. Então, se tá vindo fogo de cá e tá vindo fogo de cá, vai dar ruim. Mas se eu for aos poucos, tendo sabedoria, tendo domínio próprio, mesmo não concordando com o senhor, mas tá ouvindo, poxa, calma, não é assim, vamos entender, olha, o meu ponto é isso. Então, acho que o amor, né? Acho que é a forma de você ouvir e demonstrar que tá de fato ouvindo aquela pessoa. Tá disposto a, caso você esteja errado, mudar a sua ideia. Eu acho que isso muda um pouco, assim. Mas eu acho que hoje a nossa sociedade tá muito difícil. É querer ganhar no argumento. É um ego acima de tudo. Então, se a gente não estiver disposto a diminuir o nosso ego, a amar o nosso próximo, isso faz diferença, sabe? E a pessoa que não tem a sabedoria para lidar com os diferentes, a pessoa que não tem sabedoria para responder quando ela é contrariada, porque acontece isso o tempo todo, né? Sim. Nem sempre todo mundo vai concordar com você em tudo. Uhum. Então é comum, é muito normal que no dia a dia, nos nossos relacionamentos, aqui na faculdade, né? Nós o tempo todo nós podemos ser contrariados. As pessoas vão discordar de você. As pessoas podem até, quem sabe, usar uma palavra, uma frase mais dura e que lá dentro você se ressentiu. Mas aí agora entra a sabedoria, né, professor Lindenberg? Exato. Que a Yasmin está defendendo aqui. Uhum. Porque o manso, não é que ele é fraco, o manso ele tem uma força. Sim. Mas como que ele controla essa força para não tripudiar sobre o outro? Para não responder com a agressividade com a qual ele foi tratado. O manso é nesse sentido, né? Sim. Eu vou reagir. Mas como que eu vou reagir? Na mesma moeda? Falando com a mesma agressividade? Usando a minha impetuosidade para agredir o outro, para dizer que eu não sou fraco? Ou eu vou usar a minha força para, com sabedoria, driblar aquela situação constrangedora, difícil e colocar os ânimos de maneira mais serena, né? Aí entra a mansidão, Sim. né? Essa é uma questão milenar. Eu lembro-me do apóstolo Paulo, quando estou fraco, aí é que sou forte. Né? Então, eu estava ouvindo vocês e pensando assim, o maior benefício de um manso é inicialmente para ele mesmo. Né? É para ele baixar a sua adrenalina. Provérbios 19:2 diz assim: quem é precipitado, peca. Uhum. Então, veja, eu acho, esse trato para não ser precipitado é o que vai alimentar essa minha conduta de manso. Porque realmente, como você acabou de dizer, nós somos treinados o tempo todo para a retórica, para a oratória, para rebater. Eu sou bom, ele é bom. Olha, é bom de argumento. Pega essa menina aí para ser advogada, é que ela é boa de argumento. É assim, né? E ele está percebendo. Está percebendo. Põe ela aí que ela é boa de argumento. Mas, às vezes, o não argumentar às vezes é o melhor é caminho. o melhor caminho. Né? Esperar a hora certa de falar. Às Isso vezes, é difícil. não se defender. Não se defender. Não se defender, não vou me defender. Não é tempo. Eu lembro-me que essas coisas a gente vai aprender. A ética ensina para nós que a construção do nosso dia a dia é sempre bom olhar pelo retrovisor, olhar para trás, né? E eu recordo que eu fui criado com a avó e quando a minha mãe ia em casa era para fazer a faxina e de tudo. Então, era muito brava comigo, né? E a minha avó é que dizia, não rebate. Quando ela falar, cala. Minha avó dizia isso, cala. Você calando, ela passa a raiva dela e depois você dialoga. Ó, isso é exercitar a mansidão. Porque a vontade é responder, né? Você tem razão, a vontade é reagir. Porque senão vão dizer, mas ela é uma advogada muito fraca. Olha, tá vendo? Ela ficou calada. Daqui a uma semana, 2, você responde e ganha, tá aí, ó o fraco. O fraco é aquele que pensa para falar, né? O fraco no sentido de ser manso. Né? Isso é importante demais. É um tema milenar. A gente vai, eu acredito que nós vamos vencer civilizações discutindo essa atitude.
porque ela é a irmã gêmea da paz. Há um texto que diz lá em Provérbios, eu não estou recordado aqui onde que ele está, mas está lá em Provérbios, e o sábio Salomão dizendo assim que o manso, é melhor ser manso ou aquele que controla o Assim seu mesmo. espírito do que aquele que controla uma cidade. Exatamente. Né? Interessante. Aquele que controla a cidade é o guerreiro que entra para arrebentar, derruba os muros, sai arrebentando tudo e conquista a cidade. E aí ele está dizendo que é melhor ser manso, aquele que controla o próprio espírito. E talvez a grande dificuldade nossa, não sei como que é, Yasmin, isso com os jovens, mas a grande dificuldade nossa, às vezes, é controlar o nosso espírito. Sim. Não falar na hora que, né, ser impetuoso na hora de falar, ser precipitado nas palavras, né, reagir para você mostrar que realmente não leva desaforo para casa. Entre os jovens, como é essa questão de controlar o espírito? Olha, enquanto vocês falavam, eu pensei num exemplo, foi meu primeiro estágio, que eu tive que, de fato, me posicionar. E quando eu me posicionei, que eu acredito de uma boa forma, o único pensamento que estava na minha cabeça é o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Vou contar brevemente o que aconteceu. É o título de um grande livro aqui. Depois eu dou uma lida também. Mas era meu primeiro estágio, eu trabalhava num cartório. E assim, o volume é muito grande de processos. E aí eu tava lá temporariamente, porque eu ia subir pro gabinete. Só que o meu estágio ia ser em segunda instância. E eu tava na primeira pra entender como é que funcionam os processos da primeira instância pra depois ir pra segunda, que é um pouquinho mais complicado. E aí, o que aconteceu? De cara, eu cheguei lá, tudo bem, tudo certo, todo mundo gostou de mim, menos uma das chefes lá, uma mulher. Eu falei, essa mulher não gostou de mim, eu percebi. E aí, eu fiquei, como eu ia ficar só um mês de treinamento, eu fiquei no computador da outra estagiária. E tava aberto o Teams, então eu conseguia ver todas as mensagens que chegava. Pra ela chegava, e eu não conseguia não ver, entendeu? Eu tava lá mexendo e chegava. E aí, aconteceu? Essa estagiária subiu e ela conseguia conversar com a chefe do computador do lado. E aí, o que aconteceu? Aí a menina, como é que tá aí as coisas que a Yasmin tá dando tudo certo? Aí ela, não, essa menina tá fazendo o que ela não deveria fazer. Ela tá toda hora olhando os processos. E trabalho de cartório é mover processo um pro outro. Então, o que eu tava fazendo? Eu tava vendo processo por processo, porque eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ter conhecimento do processo. Eu não tinha que ficar mandando processo uma pasta pra outra. E ela, não, porque essa menina aí tá muito lenta. Ela não tá mandando os processos, só tá vendo um por um. E ela em nenhum momento veio falar comigo. Aí eu olhei aqui, olhei pro lado, olhei assim, eu falei, que raiva dessa mulher. Poxa, eu tô fazendo certo. E eu olhei assim, e sabe quando você fica, meu Deus, e agora? O que eu faço? E eu fiquei quieta, falei assim, o que eu vou fazer? No final do expediente, isso era o quê? Umas 2 horas da tarde. O meu final do expediente era às 5 horas. E aí eu esperei, assim, com o coração a mil. Eu confesso, eu não fiquei tranquila nesse tempo. Eu falei, tá, eu vou conversar com ela, porque senão vai ficar um clima chato entre a gente. Já tá. E eu vou conversar com ela, ver o que eu posso melhorar e tal. E aí, no final do expediente, eu falei assim, fulana, manda uma mensagem aí, rapidinho, pra outra estagiária. Aí ela, tá bom, então, mostrou. Aí eu, então, olha aqui. Aí eu mostrei pra ela que eu tava vendo tudo. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, olha, me perdoa. Porque eu achei que eu tinha que fazer isso e tal. Aí ela olhou assim, ela... Não, Yasmin, é exatamente isso mesmo, é que aqui as coisas tá cheio de coisa pra fazer, eu sei uma a mais, mas de fato você tá certa. E aí, depois desse dia, essa mulher mudou comigo, entendeu? E de fato, eu precisei me fazer um pouco de fraca ali, mas qual que era o meu pensamento? Olha, preciso ser humilde, preciso explicar pra ela que eu de fato tô interessada em aprender. Entendi. E que isso... E eu falei assim, olha, não tem problema não, isso pra mim não ficou no meu coração nem nada. Eles sabiam que eu era cristã, então tinha eu tinha um testemunho a zelar por lá também, né? Então, eu tentei mostrar um pouco, né, um pouco dessa vulnerabilidade. Eu falei assim, olha, eu tô aprendendo meu primeiro estágio. Olha, eu tô aqui aberta pra aprender, viu? E aí, depois desse dia, ela ficou super tranquila comigo. Nossa, mudou da água pro vinho, sabe? Então, eu acredito que, às vezes, a gente tem que entender que... E essa atitude sua evitou
muitos problemas. Eu poderia... Poderia ter escalado de tal forma que você não conseguiria depois desenvolver o seu trabalho. Eu pensei em falar com o chefe do chefe. Mas eu exerci a mansidão. E isso é nosso, né? Tipo, isso é do ser humano, entendeu? Ser manso se aprende? Eu acho que se aprende. Não sei. Eu acho que se aprende. Você falando, me veio ser manso se aprende? Porque uma das qualidades do manso, que você já citou, é ouvir. Sim. Saber ouvir, parar para escutar. Né? Enquanto você escuta, você depura e aí você vai pensando que vai falar. Eu acho que o aprendizado se dá por essa escuta, né? Sim, sim. Eu não vou preparado para responder, Yasmin, eu vou preparado para escutar. Ouvir. Sim. E professor Lindenberg, aquele texto de Tiago, se encaixa nisso? É bem-aventurado? Não, né? É melhor estar... Como é que é? Preparado para ouvir do que para falar? Tardio para falar. Isso, exatamente. Se aplica, né? Com certeza. Eu chamo, uma das coisas que eu digo por onde eu passo como pastor, eu digo, olha, uma das coisas que mais me encanta na Bíblia é a harmonia que há na Bíblia. Sim. Que isso prova que há um só que inspirou, que revelou, né? Então você pega uma conduta dessa solicitada lá no Gênesis, vai lá para Tiago, está dizendo a mesma coisa, ou seja... aliás, pronto para ouvir e tardio para falar. E nós somos o contrário, né? Naturalmente. Nós queremos falar para mostrar que você é bom. Né? Então, olha, o bom está em ouvir. Então, eu também acredito, Yasmin, que ser manso é um aprendizado contínuo, permanente. Que a gente... E eu digo e repito, o melhor ganho é para mim mesmo. Sim. Né? Porque mesmo que eu beneficie o outro vai perceber que eu poderia ter respondido e não respondi. Então, o bem que eu fiz a mim, fiz a ele. Sim, e aí, que nem eu falei, depois ela me tratou muito bem. Eu então, eu saí ganhando com isso. Conquistou, né? Sim, conquistei. Então, o ser manso é algo que modifica toda uma civilização. Sim. E eu entendo que os nossos alunos e funcionários, todos aqueles que estão agora nos assistindo, se você parar para pensar um pouco, você vai lembrar de algumas situações que você já enfrentou na sua vida, em alguns relacionamentos, que você para e pensa dizendo assim, olha, puxa, eu deveria ter sido um pouco mais paciente. Porque a falta de mansidão, ela traz consequências para nós. E certamente você já mediu aí essas consequências na sua vida. Eu lembro de algumas situações, eu acho que vocês também, que se tivesse parado para ouvir sabedoria, para falar na hora certa, você teria evitado muitos prejuízos para a sua vida, seja no seu namoro, seja no seu casamento, seja dentro de sala de aula, no trato com os colegas, né? A gente sempre ganha quando você para ouvir e esperar para falar, quem sabe, na hora certa. E talvez não baixou a temperatura, né? Às vezes você fala na hora que você quer falar, a temperatura lá em cima, e o problema acaba escalando e trazendo consequências desagradáveis, ruins, perde oportunidades, porque você não conseguiu ter controle. Então vamos entender aqui, mansidão é a mesma coisa de você ter controle sobre as suas emoções, os seus sentimentos. Então é importante a gente controlar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem aí. Como que eu desenvolvo a mansidão na minha vida? E eu quero aprender com vocês aqui também, e penso que os nossos ouvintes também. Bom, eu sou uma pessoa explosiva, já explodi várias vezes, já arrebentei algumas vezes, já perdi a paciência e acabei trazendo algumas consequências, mas eu tenho dificuldade de me controlar. E às vezes a pessoa fala assim, comigo é assim mesmo, falou, não leu, o pau comeu, né? Assim, eu sou pavio curto, né? Então, como que eu desenvolvo a mansidão na minha vida? Eu quero aprender, a mansidão é aprendizado e eu aprendo com ela também, né? Então, como que eu desenvolvo a mansidão? Respondam aí. Enquanto isso, você tem aqui as nossas redes sociais aqui na nossa tela, aqui embaixo no rodapé, você está vendo as nossas redes sociais. Siga a Capelania,
curta o nosso programa, aproveite e ative o sininho para você receber sempre a notificação de um novo episódio que vai ao ar. Então você vai receber esse comunicado aí no seu celular. E aproveite para compartilhar o nosso programa aí com seus colegas, amigos, familiares e enfim, é isso. Bom, começamos com quem aqui? Como é que eu aprendo a ser manso? Começamos com o professor Lindenberg, e que é professor dessa área, dessa disciplina aí. Eu acho, primeiro, digamos que o aprendizado ele é a junção da teoria com a prática. A teoria está nos evangelhos. Jesus Cristo, um teórico da mansidão, né? Um teórico da mansidão. E, como teórico, ele vivenciou o que ele ensinava. Então, nós temos que, ao ouvir os evangelhos, colocar em prática. Essa é uma forma de você, primeiro, aprender para ensinar. Quando você exige que o outro seja manso, você está deixando de ser manso. Porque o ser manso não está numa orientação autoritária por outro, ou quem quer que seja. Eu sempre chamo a atenção para mim, o primeiro processo de mansidão Deus exerceu conosco. Eu uso isto assim, sobejamente. Gênesis 3:9. Adão fez exatamente tudo aquilo que não podia. E era uma coisa só. Eu uso esse exemplo. Deus disse, pode tudo, o mundo é teu, só não aquilo ali, só um. Ora, se coloque no lugar de um pai e diga, você pode comer tudo, meu filho, eu vou viajar, coma tudo, só não essa caixinha aqui de chocolate que é do pai, tá bom? Tá. Quando você chega, ele comeu a caixa de chocolate. Você imagina a reação do pai. Foi só dizer. Só dizer. Aí Deus vai e pergunta assim para Adão, sabendo onde ele estava, sabendo o que ele tinha feito, Deus exerce a mansidão e diz, Adão, onde é que você está? Ele abre o diálogo. Então, acho que uma das formas de exercer a mansidão é primar pelo diálogo. Onde é que você está, Adão? Em outra situação, já vinha com chicote. Você é um irresponsável, né? Adão, onde é que você está? Vamos conversar. Isso. Nós faríamos isso, né? Isso para mim, olha, me encheu os olhos quando eu disse, que conduta, Deus sai do seu trono, coberto de razão, totalmente coberto de razão, ele desce e vai para a horizontal e dizer, Adão, onde é que você está? Vem cá, vamos conversar aqui. Ele disciplina, ele tem toda a orientação que ele dá, mas ele toma a iniciativa. Então, acho que o manso toma a iniciativa. Tá? O manso diz assim, eu vou conquistar, eu vou levar meu diálogo abrir o diálogo com Yasmin, e essa pendência entre nós vai ser resolvida assim. E muitas vezes ele se exercita, e o primeiro passo de um manso, como acabamos de já falar aqui também, é ouvir. Deixa ele ouvir. De repente eu já vou com o meu pré-julgamento, e isso traz um prejuízo enorme. Não, Yasmin é assim mesmo, todo mundo já disse, calma, mas você é outra pessoa que vai lidar com ela. Então, não é obrigado porque ela tratou todo mundo assim, mas tratar você também. Então, essa forma de você se desnudar do que o outro disse. Não, deixa eu conhecer o Gildácio. Há pouco tempo eu estava dizendo isso. No início da minha caminhada, alguém disse, olha, você não vai durar nem um ano, que aquela pessoa ali é horrível. Depois foi a melhor pessoa que eu tive na minha caminhada. E as pessoas ficavam, mas como é que você deu certo com ela? Eu digo, primeira coisa é, será que é mesmo que dizem? É o que Descartes chamava de dúvida metódica. Lê a Bíblia duvidando, não desacreditando, duvidando. É assim mesmo? Interessante. É assim mesmo? Me ensina aqui, Senhor. É assim mesmo? Pergunta, ele vai responder. Então, eu acho que o diálogo, porque Deus não sabia que Adão fez, sabia. E sabendo onde ele estava, sabia. Ele disse, onde é que você está? Ou seja, vem conversar comigo. Isso é interessante. Sobre isso, acho que a pergunta que o senhor me fez, né? É possível, já se nasce manso ou se torna e vai sendo até, enfim. É lembrar que não nascemos manso, né? O Senhor, ele é o principal interessado em que a gente cumpra as Escrituras. As Escrituras requerem isso de nós, né? Mansidão, porque o Senhor era manso. E, primeiramente, é lembrar disso. Nós glorificamos o Senhor quando nós cumprimos as Escrituras, ou seja, nós glorificamos o Senhor quando somos mansos. Vai ser fácil? Não vai. Vai ter pessoas que vão ter muito mais facilidade e vai ter pessoas que vão ter muito mais dificuldades. E eu falo justamente com quem tem mais dificuldade, né? De
ora ao Senhor, pede para que Ele te ajude. Mas não fique só na teoria, como o Senhor falou, né? Poxa, eu sei que eu preciso ser manso, mas não tô conseguindo. Preciso ser manso, mas não tô conseguindo. Exato, sabe? Tenta, vai conversar com aquela pessoa que sabe que você... que te enche o saco e vai exercitando, né? É a teoria e a prática todos os dias. E olhando, sabe? Se aproximando de pessoas que você vê que você é mansa. Porque um dia um pastor me falou assim, olha, Yas, você é a média das 5 pessoas que você anda. Não sei se vocês já perceberam isso, mas a gente vai pegando trejeitos. Então, quando você vê alguém sendo manso com outra pessoa, é algo lindo de se ver, não é, gente? É tão lindo, você fica, nossa, essa pessoa foi tão humilde, foi tão amorosa, é algo tão lindo, sabe? E eu acabo vendo Jesus nessas atitudes, eu fico tipo, nossa, eu quero ser igual. Nossa, eu quero ser muito igual. Então, acredito que isso é uma motivação muito boa e lembrar também das perdas e ganhos. Novamente, voltar. As escrituras requer que a gente seja manso. Ainda que a gente perca, a gente precisa. Porém, é também olhar para os ganhos, né? Então, assim, na minha sala, por exemplo, acho que se tem uns 3, 4 cristãos, são muitos. Porém, várias vezes as pessoas vieram falar comigo porque eu, sei lá, fui mansa em momentos de dificuldade, sei lá, a pessoa foi super grossa e eu, tipo, tentei ser mansa e as outras pessoas viram, sabe? Então, o testemunho do Senhor, as pessoas enxergam Jesus, ainda que ímpios. Nossa, a Yasmin é diferente. A mansidão, eu acredito que ela diferencia as pessoas hoje em dia. As pessoas diferenciam. Então, é lembrar... E, poxa, o Senhor também vai ser glorificado com a minha mansidão. Fora as consequências que a gente requer, né? Bom. Muito bom. Quero agradecer a vocês. Obrigado. Que bate-papo gostoso aqui. Muito bom. Que bate-papo. Falar sobre esse assunto, falar sobre o Evangelho, falar sobre aquilo que a Bíblia nos ensina... seja em qualquer área, é sempre muito agradável, gostoso e enriquecedor para a nossa vida, para a nossa caminhada. E então quero agradecer, Yasmin, pela sua disposição de estar com a gente aqui, também o professor Lindenberg, sempre com a agenda bastante comprometida, mas achou esse espaço para vir aqui, vocês dois, para gravarem o nosso programa, viu? Então fica aqui a nossa gratidão e vocês vão voltar mais vezes, viu? Espero que vocês consigam achar na agenda de vocês um tempinho para voltarem aqui. Eu queria só dar um exemplo final que eu fico observando, que uma das características do manso não é ficar na defensiva, porque às vezes fica na defensiva, você fica... escondendo suas armas. Sim. Eu lembro quando Judas se aproxima de Jesus sabendo o que ia acontecer, poderia ter buscado uma defesa, se esconder, fugir. Jesus olha para Judas e diz, o que é que você busca? Que coragem é essa, né? Que pessoa, mas é um padrão, né? Ele sabia que ia ser traído, mas ele não ficou na dúvida, eu vou ficar calado, deixa ele se entregar. Não, Jesus toma a iniciativa, diz, o que é que você busca? É muito importante lembrar que o manso toma iniciativa. Sim. E isso é que mostra uma iniciativa pela escuta. Isso mostra que o manso não é fraco. Porque, às vezes, o calar-se, né, não significa dizer que você que não toma iniciativa. Sim. O que você vai fazer é não responder de imediato. Você diz, olha, gostei, não estou seguro, deixa eu pensar. Você reage nessa situação. Mas é o que você disse no começo, Yasmin, o pastor Judas também tocou muito nesse assunto. É preciso ter capacidade de ouvir. Exercitem isso, porque a nossa sociedade perdeu a chance de escutar, infelizmente. Nós estamos hoje muito agressivos porque não vimos mais. E isso tem uma questão muito interessante de ser tratada, porque mexe com o nosso orgânico. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa que eu marquei, falou e disse, bom, agora fala você. Aí eu falei um pouquinho, não vai falar mais não? Eu disse, não. Aí a pessoa estava tão ansiosa, disse, deixa ele falar. Eu senti que ele precisava falar. Talvez eu escutar, pode não ter nada a ver, mas é uma forma de você, a sua mansidão, tratar as pessoas. Não adianta jogar pedra na sociedade, nós precisamos ser curandeiros, digamos, esse tema da sociedade, né? E aí Jesus Cristo tem um texto de um teólogo espanhol que diz assim, Jesus viveu uma ética desconcertante. Ele desarmou uma sociedade violenta, viril, que queria destruí-lo. Ele desarmou. Esse é o nosso papel, Yasmin. Testemunhar para não admitir que essa sociedade violenta prevaleça. E isso vai pela nossa mansidão.
pela mansidão. Muito bem. Bom, nosso tempo aqui estourou. Já estamos aqui no nosso limite. Nós estamos, então, encerrando o nosso programa e quero dizer para você, nosso aluno, funcionário, professor e você que nos assiste. Você sabe, a capelania do Mackenzie fica aqui no prédio 50, dentro do nosso campus. E você tem toda a liberdade, desejando, pode ir até a capelania, conversar com qualquer capelão que estiver ali, ou auxiliar de capelania. E também com os nossos entrevistados de hoje, eles também estão à disposição para receber você, bater um papo, conversar sobre esse assunto que é tão importante ou qualquer outro assunto aí. Conte sempre com a capelania do Mackenzie. Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo episódio do Pode Crer, o podcast da capelania do Mackenzie.